Bom dia, meninos. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Não esqueçam de colocar para mim aqui no bate-papo, tá? O nome de vocês e a série, por favor, tá? A turma, na verdade. Tá bom? Para presença. Enquanto o pessoal vai chegando, sempre tem uns que atrasam um pouco. Vou dar só um tempinho. E aí a gente começa, tá? Enquanto eles estão colocando aqui, tá? Hugo já colocou, Gabriel ainda não. Gabriel, coloca aqui isso, pra não... vocês não ficarem sem a presença de vocês e participação da aula, tá? Então vamos lá então. Nós estamos falando de função exponencial, então a gente viu potenciação, agora a gente vai ver hoje o crescimento exponencial em si. Assim que recarregar aqui, vocês conseguirem ver o meu compartilhamento de tela, me avisa, por favor, tá? Já apareceu para vocês? Quem entrou agora, não esqueça de, por favor, colocar o nome para mim, tá? No bate-papo. Então, vamos lá. Crescimento e decrescimento exponencial. Então, ficou alguma dúvida sobre o que a gente já viu de potenciação? Manda aqui para mim saber. As regras, as inequações, como calcular. Peraí, deixa eu só abrir aqui para ver. Ficou, pessoal, alguma dúvida sobre aquele conteúdo que a gente viu? Sobre as inequações, propriedades da potenciação? Eu preciso que vocês mandem aqui para mim saber, porque agora eu vou falar de crescimento exponencial, tá? Então, olha só. Como que cresce... Deixa eu só organizar aqui, que tá travando um pouco. Cresceu demais. Isso. Então, ó, vamos ver um exemplo, né? Nós vimos o que era a potenciação. Então, a gente vai ter uma base e um expoente. Para isso, essa base, esse expoente, o expoente vai demandar quantas vezes eu tenho que multiplicar essa base por ela mesma, né? E a minha base, ela tem que ser diferente de zero, tá? Então, vamos lá. Olha só o exemplo. A temperatura de um líquido inicialmente a 10 graus Celsius aumenta em 30% cada minuto. Então, como que a gente vai fazer para descobrir, né, o quanto que está crescendo a temperatura desse líquido? Como que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Se ela cresce inicialmente a 10 graus Celsius, ela aumenta em 30% a cada minuto, então a gente vai fazer isso aqui. Isso significa que
A cada minuto, sua temperatura, que eu vou chamar de T, tem que ser multiplicada por 1,3, tá bom? Por que isso? Porque olha só, eu tenho inicialmente 10 minutos e ela vai aumentando cada minuto 30%. Então, eu vou ter 100% mais 30%, nada mais é que 1 mais 0,3, tá? Então, eu vou ter a cada minuto 1, eu vou multiplicar, vou somar com 0,3, porque ela cresce 30 centímetros, 30% por minuto. Então, eu vou ter que somar 1 minuto mais o 0,3, vou tirar da porcentagem. Então, eu vou ter 1,3, tá? Então, eu vou fazer, feito isso, o que vai acontecer? Vamos ver, né? Assim eu vou conseguir obter como que ela cresce exponencialmente. Então, nós vamos obter a temperatura em graus Celsius e alguns instantes do experimento. Então, ó, inicialmente, em que t igual a 0 é igual a 10, porque inicialmente o exercício me disse que inicialmente ela tinha 10 graus Celsius. A partir de 1 minuto, eu vou ter, então, 10 vezes 1,3. Então, eu vou ter 10 vezes 1,3 é igual a 13, certo? A partir de 2 minutos, o que eu vou ter? Eu vou ter 10 vezes 1,3 elevado a 2. Aqui eu não falei, ó, meninos. Detalhe importantíssimo. 10 vezes 1,3 elevado a 1, todo número multiplicado elevado com expoente 1 é ele mesmo. Então, vai ser 13. A partir de 2 minutos, eu vou ter que ter 2 é igual a 10 vezes 1,3 elevado a 2. Então, agora é fácil. 10 vezes 1,3 elevado a 2 é 1,69. Então, 10 vezes 1,69 é igual a 16,9. A partir de 3 minutos, t igual a 3, eu vou ter 10 vezes 1,3 elevado a 3, que é igual a 10 vezes 2,2, que é igual a 22. Vocês estão entendendo? Manda um joinha para mim aqui saber se vocês estão entendendo. Pelo menos um joinha. Entendi. Então, a partir de 4 minutos, eu vou ter o tempo, né? Com o expoente 4. Então, eu vou ter 10 vezes 1,3 e 1,3 elevado a 4. Então, vou ter igual a 10 vezes, resolvo o expoente aqui dentro do parêntese, 2,86 vezes 10, que é igual a 28,6. A partir de 6 minutos, eu vou ter, então, 10 vezes 1,3 elevado a 6, e aí 1,3 elevado a 6 é igual a 4,83, porque eu vou fazer 1,3 vezes 1,3 por 6 vezes. É igual a 4,83. 4,83 vezes 10 nada mais é que 48,3, tá? Então, aqui eu tenho um crescimento exponencial. Então, em t minutos, eu vou ter, então, que a temperatura é igual a 10 vezes 1,3 elevado a t. Esse tzinho aqui é os meus expoentes, o quanto está crescendo em minutos, tá? Então, se for para mim fazer o gráfico, dê uma olhadinha aqui no gráfico, ó. Então, eu tenho minutos, né? Em minutos eu tenho de 0 a 6. Minha temperatura inicialmente ela é de 10, depois em 1 minuto é 13, em 2 minutos 16,9, em 3 minutos é 22, em 4 minutos é 28,6 e em 6 minutos 48,3. Para fazer o gráfico, eu vou fazer dessa seguinte forma. Aonde é meu plano, meu eixo X, eu vou pôr os minutos. Aonde é meu eixo Y, eu vou colocar a minha temperatura, tá? Variação da minha temperatura. Então, eu teria um decrescimento desse daqui, tá? Fácil, né? Simplesinho, não tem dificuldade. Eu vou falar desses dois conceitos hoje, para depois a gente falar das partes mais de inequações. Então, crescimento exponencial. Ficou claro para todo mundo?
Vocês entenderam? Como eu havia dito para vocês, eu preciso que vocês comuniquem comigo, senão eu vou dar continuidade, só vou indo. Todos entenderam? Luiz, Bruno, Maria Eduarda, Gabriel, Kaique, Hugo, Amanda. Então, ó, um decrescimento exponencial. A gente viu o crescimento exponencial e agora o decrescimento. Como que é? Vamos supor agora a seguinte situação. A temperatura de um líquido, inicialmente a 70 graus Celsius, diminui em 20% a cada minuto. Então, inicialmente era 70 graus e vai diminuindo a cada 20%. Vai diminuindo 20% a cada minuto. Então, isso significa que cada minuto sua temperatura T é multiplicada por 0,8. Por que isso? Então, eu tenho 100% menos 20, né? 100% menos 20 é quanto? Primeiro ano, 100% menos 20. 80%. 80%. A cada 1 minuto, então, eu tenho 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. 80% é o meu 0,8, tá? É isso que eu faço. Não tinha falado na primeira situação, mas é o mesmo raciocínio para a outra. Então, a gente tem aqui um decrescimento exponencial, né? Olha só, tanto que fica fácil. Eu sei que o meu decrescimento exponencial é 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. No exemplo anterior... Peraí, passei demais. No exemplo anterior, eu teria 100% mais 30, então eu tenho 1 mais 0,3, que é o tanto que está crescendo. E aí o resultado é 1,3 para me multiplicar. Aqui é o crescimento. Agora o decrescimento é o contrário, eu vou subtrair. Subtraindo, eu vou ter 0,8 para multiplicar. Então, eu faço da seguinte forma. Para nós obtermos as temperaturas em graus Celsius, alguns instantes do experimento, o que a gente vai fazer? O que a gente vai calcular? Inicialmente, então, a temperatura era 70 graus Celsius, certo? Então, a partir de 1 minuto, eu vou ter 70 vezes, abre parênteses, 0,8 elevado a expoente 1, que vai ser igual a 70 vezes 0,8, que é igual a 56. Por quê? Toda base elevada a expoente 1 é ela mesma. Isso a gente viu, certo? Continuando. A partir de 2 minutos, eu vou ter, então, 70 vezes 0,8 elevado a expoente 2. Então, 70 vezes 0,64, porque 0,8 vezes 0,8 é 0,64. 70 vezes 0,74 é igual a 44,8. A partir de 3 minutos, eu vou ter 70 vezes 0,8 elevado a 3. 70 vezes 0,8 elevado a 3 é 70 vezes 0,512. 0,512 vezes 70 é 35,8. A partir de 4 minutos, eu vou ter, então, 70 vezes 0,8 elevado a 4, que é igual a 70 vezes 0,41, porque 0,8 multiplicado por ele 4 vezes é 0,41. 0,41 vezes 70 é 28,7, certo? A partir de 6 minutos, eu vou ter 70 vezes 0,8 elevado a 6. 70 vezes 0,262. Por quê? 0,8 multiplicado por ele mesmo 6 vezes é 0,262, tá? E aí 0,262 vezes 70 nada mais é que 18,3. Então, a gente tem que, em T minutos, nós vamos ter que o tempo, né, a temperatura, vai ser igual a 70 vezes 0,8 elevado a T dos minutos, tá bom? Para fazermos o gráfico, então, nós teremos a seguinte coisa, ó.
Em 0 minutos, a temperatura é 70 graus. Em 1 minuto, ela é 56. Em 2, ela é 44,8. Em 3, é 35,8. Em 4, é 28,7. E em 6 minutos, é 18,3. Então, se vocês forem analisar aqui, ó, então a gente vai montar o gráfico da seguinte forma. Quando for 70 a temperatura, o minuto é 0, então eu marco em cima do eixo, tá? Quando a minha temperatura, meu tempo for 1 minuto, eu vou ter então uma marcação em 56, que é mais ou menos aqui, ó, entre 60 e 50. Coloquei aqui. No tempo de 2 minutos, eu vou ter 44,8. Então, aqui, ó, vejam bem. Tá bem aqui, ó, um pouquinho acima do 40, tá vendo? Não pega em cima da temperatura 40, tá? Um pouquinho acima, tá vendo aqui? Bem acima aqui. No tempo de 3 minutos, eu vou ter 35,8. Então, eu vou descer. 35, aqui, ó, 0,8. Tá vendo que também não tá no 30, tá um pouquinho acima? 35,8. No tempo de 4 minutos, eu vou ter 28,7. Então, tem que estar bem aqui. E no tempo de 6 minutos, eu vou ter 18,3, que tem que estar um pouquinho abaixo do 20. Então, tá aqui. Então, eu faço um gráfico em relação a tempo, tá? Em minutos e temperatura. Feito isso, eu esboço os resultados que eu encontrei. Vocês têm dúvidas, perguntas? Em dúvidas, perguntas? Dúvidas e perguntas? Hein, meninos? Eu preciso saber se vocês têm dúvidas ou perguntas. Ou tá tranquilo? Bruno disse que tá tranquilo aqui. E os demais? Mandem para mim aqui no bate-papo. Certo? A Amanda já respondeu. E os outros? E os demais? Ok. Então, vamos lá, só para a gente finalizar esse conceito. Então, funções, como a que acabamos de analisar, são as chamadas funções exponenciais. Então, nos dois casos, a variável t é expoente, porque ele é o minuto, né, de uma potência de base constante. A base sempre ela é constante. Então, quando a gente tem uma temperatura que é igual a 10, nós temos aí 1,3, né? Que é a nossa base, elevado ao nosso T, que é o nosso crescimento em minutos. Então, ó, a gente tem a base 1,3 e ela é crescente, porque ela vai aumentando. Quando a gente tem um tempo que é igual a 70 graus, uma temperatura que é igual a 70 graus Celsius, vezes 0,8 elevado ao nosso Tzinho, que é os nossos minutos, que vai aumentando. Então, a gente tem uma base de 0,8 decrescente, porque nesse caso não está aumentando, está diminuindo a temperatura. Então, eu vou analisar isso. Se a minha temperatura estiver subindo, ela é crescente, mas se ela estiver diminuindo, ela é decrescente, tá? E é isso que eu tenho que observar para montar o meu gráfico. Meninos, a gente vai ficar então com esse conceito de gráfico para a aula de hoje, tá? E aí, na nossa próxima aula, a gente entra em funções exponenciais elementares. Alguém de vocês tem dúvidas e perguntas sobre este assunto? Não, né? Não ficou nenhuma dúvida? Então, eu vou passar exercício para vocês fazerem para a nossa próxima aula, tá? De montar gráfico de função exponencial.
No mais, então, desejo a vocês um bom final de semana, um bom início de semana, porque agora a gente se encontra só na próxima semana, quarta-feira, né? Para quarta-feira, eu vou preparar para vocês, então, um questionário para vocês responderem sobre esse conteúdo aí, tá? Questão de montar gráficos, de acordo com o exemplo que a gente viu. Tudo bem para vocês? Me fala, gente. Por favor. Só a Maria Eduarda que me Tudo respondeu bem, professor. aqui. Ah, sim. Até que enfim, estou ouvindo a voz de vocês um pouquinho. Então tá bom. Bom final de semana, abraços. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Tchau, meninos. Com Deus.